Capítulo 3. Trava-se uma conversa que poderá custar caro a Phileas Fogg. Phileas Fogg havia saído de sua casa de Saverwell às 11h30 e depois de ter posto 575 vezes seu pé direito diante do seu pé esquerdo e 576 vezes o seu pé esquerdo diante do seu pé direito, chegou ao Reform Club, vasto edifício construído em Pall Mall que não custou menos de 3 milhões para ser edificado. Phileas Fogg dirigiu-se logo para a sala de refeições, cujas 9 janelas se abriam sobre um belo jardim com árvores já douradas pelo outono. Ali, tomou lugar a mesa habitual onde o esperava o seu corvée. Seu almoço compunha-se de um hors d'oeuvre de peixe cozido temperado com red sauce, de um roast beef escarlate guarnecido com cogumelos, de uma empada recheada com pedacinhos de ruibarbo e groselhas verdes, de um pedaço de chester, tudo isso regado com algumas taças de um chá excelente, especialmente selecionado pelo encarregado do Reform Club. Ao 12h47, o gentleman levantou-se e dirigiu-se para o grande salão, compartimento magnífico ornado com pinturas ricamente enquadradas. Ali, um criado entregou-lhe o Times, ainda por abrir, e que Phileas Fogg desdobrou com uma firmeza que denotava grande hábito em tão difícil operação. A leitura deste jornal ocupou Phileas Fogg até às 3h45 e a do Standard, que lhe sucedeu, prolongou-se até perto da hora do jantar. Esta refeição fez-se nas mesmas condições do almoço, com a adição de Royal Bridget Sauce. Às 6h menos 20, o gentleman reapareceu no grande salão e absorveu-se na leitura do Morning Chronicle. Meia hora mais tarde, alguns membros do Reform Club chegaram e achegaram-se à lareira, onde ardia um fogo de rolha. Eram os parceiros habituais de Mr. Phileas Fogg, como ele acérrimos jogadores de whist. O engenheiro Andrew Stuart, os banqueiros John Sullivan e Samuel Fallentin, o cervejeiro Thomas Flanagan, Gaultier Ralph, um dos administradores do Banco da Inglaterra, pessoas ricas e consideradas, mesmo neste clube, que contava entre seus membros as sumidades da indústria e da finança. Ora bem, Ralph, perguntou Thomas Flanagan, a quantas anda esse cabo de roubo? Nesta altura, respondeu Andrew Stuart, o banco pode dizer adeus ao dinheiro. Espero, pelo contrário, disse Gaultier Ralph, que pegaremos o autor do roubo. Inspetores de polícia, pessoas muito hábeis, foram enviadas para a América e a Europa, para todos os portos de embarque e desembarque, e vai ser difícil para este senhor escapar-lhes. Então tem a descrição do ladrão? Perguntou Andrew Stuart. Em primeiro lugar, não é um ladrão, respondeu seriamente Gaultier Ralph. Como não é um ladrão? Um indivíduo que subtraiu 55 mil libras em papel moeda? 1.375.000 francos? Não, respondeu Gaultier Ralph. É então um industrial? Disse John Sullivan. O Morning Chronicle assegura que é um gentleman. Quem deu essa resposta não foi outro senão Phileas Fogg, cuja cabeça emergiu por entre as ondas de papel acumulado à sua volta. Ao mesmo tempo, Phileas Fogg cumprimentou os seus colegas, que lhe retribuíram o cumprimento. O fato do qual falavam, que os diversos jornais do Reino Unido discutiam com ardor, passara-se 3 dias antes, em 29 de setembro. Um maço de banknotes
totalizando a enorme soma de 55 mil libras, fora tirado da frente do guichê do caixa principal do Banco da Inglaterra. A quem se admirasse de que um tal roubo pudesse realizar-se com tanta facilidade, o vice-diretor Gaultier Ralph limitar-se-ia a responder que naquele exato momento o caixa estava ocupado em fazer o lançamento de uma receita de 3 shillings e 6 pence e que não se pode estar de olho em tudo. Devemos, porém, aqui observar, o que torna o fato mais explicável, que este admirável estabelecimento, o Bank of England, parece importar-se ao extremo com a dignidade do público. Nada de grades, nada de porteiros, nada de guardas. O ouro, a prata, os banknotes estão expostas livremente e, por assim dizer, à mercê do primeiro recém-chegado. Não se poderia colocar em suspeição a probidade de ninguém. Um dos melhores observadores dos costumes ingleses até conta o seguinte: numa das salas do banco, onde se encontrava um dia, teve a curiosidade de ver mais de perto o lingote de ouro, pesando de 7 a 8 libras, que estava exposto na mesa do caixa. Pegou o lingote, examinou-o, passou-o para um seu vizinho, este passou-o para o outro, e o lingote, de mão em mão, foi até o fundo de um corredor escuro, e só meia hora depois voltou ao seu lugar, sem que o caixa levantasse sequer a cabeça. Mas, em 29 de setembro, as coisas não se passaram assim. O maço de banknotes não voltou, e quando o magnífico relógio, posto acima do drawing office, anunciou às 5 o fechamento dos escritórios, o Banco da Inglaterra não tinha senão que passar 55 mil libras pela conta dos ganhos e perdas. Clara e devidamente reconhecido o roubo, agentes e detetives escolhidos dentre os mais hábeis foram enviados para os principais portos, para Liverpool, para Glasgow, Havre, Sousse, Brindisi, Nova York, etc., com a promessa, no caso de sucesso, de uma gratificação de 2.000 libras e 5% da quantia que fosse recuperada. Esperando as informações que o inquérito imediatamente instaurado deveria fornecer, estes inspetores tinham por missão observar escrupulosamente todos os viajantes que chegassem ou partissem. Ora, precisamente, como dizia o Morning Chronicle, havia razões para se supor que o autor do roubo não fazia parte de nenhuma das associações de ladrões da Inglaterra. Durante o dia 29 de setembro, um gentleman, bem apessoado, de boas maneiras, ar distinto, havia sido notado passeando pela sala dos pagamentos, teatro do roubo. O inquérito permitira reproduzir com bastante exatidão a descrição deste gentleman, que foi imediatamente enviada a todos os detetives do Reino Unido e do contingente. Alguns crédulos, Gaultier Ralph, entre eles, julgavam-se, pois, com base para esperar que o ladrão não escaparia. Como se pode imaginar, este fato estava na ordem do dia em Londres e em toda a Inglaterra. Discutia-se, apaixonava-se a favor ou contra as probabilidades do êxito da polícia metropolitana. Não é de estranhar, pois, ouvir os membros de Reform Club tratarem da mesma questão, ainda mais que um dos vice-diretores do banco achava-se entre eles. O digno Gaultier Ralph não queria duvidar do resultado das buscas, calculando que a gratificação oferecida deveria estimular o muito zelo e a inteligência dos agentes. Mas o seu colega, Andrew Stuart, estava longe de compartilhar dessa confiança. A discussão continuou, pois, entre os gentlemen que se tinham sentado a uma mesa de whist, Stuart em frente de Flanagan, Valentin diante de Phileas Fogg,
e Valentim diante de Phileas Fogg. Durante o jogo, os jogadores não falavam, mas entre as rodadas a conversação interrompida recomeçava com mais animação. Eu sustento, disse Andrew Stuart, que as probabilidades são a favor do ladrão, que não pode deixar de ser um homem astuto, muito astuto. Ora, vamos, respondeu Ralph. Não há mais um só país em que ele possa se refugiar. Por exemplo, para onde quer que ele vá? Não sei, respondeu Andrew Stuart. Mas afinal, a Terra é bastante vasta. Era outrora, disse a meia voz Phileas Fogg. Depois, é sua vez de cortar, acrescentou apresentando as cartas a Thomas Flanagan. A discussão foi suspensa durante a rodada, mas logo Andrew Stuart a retomou dizendo: Como, outrora? A Terra diminuiu por acaso? Sem dúvida, respondeu Gautier Ralph. Sou da opinião do Mr. Fogg. A Terra diminuiu, pois a percorremos agora 10 vezes mais depressa do que há 100 anos. E é isto. Isto o que, no caso de que nos ocupamos, tornará as buscas mais rápidas. E tornará mais fácil também a fuga do ladrão. É sua vez de jogar, senhor Stuart, disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stuart não estava convencido e a partida concluída. É preciso confessar, Sr. Ralph, retomou, que achou um modo engraçado de dizer que a Terra diminuiu, porque atualmente se faz sua volta em 3 meses. Em 80 dias apenas, disse Phileas Fogg. Com efeito, senhores, acrescentou John Sullivan, 80 dias, desde que a seção entre Hothal e Allahabad foi aberta sobre o Great Indian Peninsular Railway. E eis aqui o cálculo feito pelo Morning Chronicle. De Londres a Suez, pelo Monte Cenis e Brindisi Highways, e paquete 7 dias. De Suez a Bombay, paquete 13 dias. De Bombay a Calcutá, Railway 3 dias. De Calcutá a Hong Kong, China, paquete 13 dias. De Hong Kong a Yokohama, 6 dias. De Yokohama a São Francisco, 22 dias. De São Francisco a Nova York, mais 7 dias. De Nova York a Londres, 9 dias. Total, 80 dias. Sim, 80 dias! Exclamou Andrew Stuart, que por distração cortou um trunfo, mas sem incluir o mau tempo, os ventos contrários, ou naufrágios, os descarrilhamentos, etc. Tudo incluído, respondeu Phileas Fogg, continuando a jogar. Porque desta vez a discussão não respeitava mais o whist. Mesmo se os hindus ou os índios levantarem ohaios, exclamou Andrew Stuart, se pararem os trens, se roubarem os carros, se escalpelarem os viajantes? Tudo incluído, respondeu Phileas Fogg, que pondo seu jogo na mesa acrescentou: 2 trunfos. Andrew Stuart, a quem tocava a vez de dar, embaralhou as cartas dizendo: Teoricamente, tem razão, Sr. Fogg, mas na prática também, Sr. Stuart. Bem que gostaria de ver. Depende só do senhor. Partamos juntos. Deus me livre, exclamou Stuart, mas bem que apostaria 4.000 libras. Que uma tal viagem feita nessas condições é impossível. Muito possível, pelo contrário, respondeu Sr. Fogg. Pois então faça. A faça você. A volta ao mundo em 80 dias? Sim. Adoraria. Quando? Em seguida. É loucura! Exclamou Andrew Stuart, que começava a se incomodar com a insistência do seu parceiro. Basta! Vamos jogar. Torne então a dar, respondeu Phileas Fogg, porque foi mal dado. Andrew Stuart retomou as cartas com mão febril. Depois, súbito, colocando-as sobre a mesa. Bem, bem. Sim, Sr. Fogg, disse. Sim, aposto 4.000 libras.
Meu caro Stuart, disse Valentim, acalme-se. Isto não é a sério. Quando digo aposto, respondeu Andrew Stuart, é sempre a sério. E assim seja, disse Sr. Fugg. Depois, voltando-se para os seus colegas. Tenho 20.000 libras, depositadas no Beren. Arriscava-as de bom grado. 20.000 libras? Exclamou John Sullivan. 20.000 libras que uma demora imprevista pode fazê-lo perder. O imprevisto não existe, respondeu simplesmente Phileas Fogg. Mas, Sr. Fogg, este lapso de 80 dias não é calculado senão como um mínimo de tempo. Um mínimo bem empregado e suficiente para tudo. Mas não para o ultrapassar. É preciso saltar matematicamente do Royal Ways para os paquetês e dos paquetês para as estradas de ferro. Saltarei matematicamente. Está brincando. Um bom inglês não brinca jamais, quando se trata de uma coisa tão séria quanto uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Eu aposto 20.000 libras contra quem quiser que farei a volta ao mundo em 80 dias ou menos. Ou seja, 1920 horas ou 115.200 minutos. Aceitam? Aceitamos, responderam os senhores Stuart, Valentim, Sullivan, Flanagan e Ralph. Após terem se consultado. Bom, disse o Sr. Fogg. O trem para Dover parte às 8h45. Tomá-lo-ei. Esta noite mesmo? Perguntou Stuart. Esta noite mesmo, respondeu Phileas Fogg. Portanto, acrescentou ele, consultando o calendário de bolso. Já que hoje é quarta-feira, 2 de outubro, deverei estar de volta a Londres a este mesmo salão de Reform Club no sábado 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Caso contrário, as 20.000 libras depositadas atualmente no meu crédito com os irmãos Beren lhes pertencerão de fato e de direito, senhores. Eis aqui um cheque de tal soma. Um contrato particular de aposta foi feito e assinado na hora pelos 6 interessados. Phileas Fogg tinha permanecido frio. Não tinha certamente apostado para ganhar, e só arriscava as 20.000 libras, metade da sua fortuna, porque previa que poderia ter que despender a outra metade na realização deste difícil, para não dizer inexecutável projeto. Quanto aos seus adversários, eles pareciam comovidos, não por causa da quantia em jogo, mas porque tinham certo escrúpulo de lutar em tais condições. Soaram 7 horas. Ofereceram a Mr. Fogg suspender o whist para que ele pudesse fazer os seus preparativos de partida. Estou sempre preparado, respondeu o impassível gentleman, dando as cartas. O trunfo é de copas, disse ele. É sua vez de jogar, Sr. Stuart. Capítulo 4, em que Phileas Fogg surpreende Passepartout, seu criado. Às 7h25, Phileas Fogg, após ter ganho uma vintena de guinéus no whist, despediu-se dos seus nobres colegas e deixou a Reform Club. Às 7h50, abria a porta de sua casa e voltava ao lar. Passepartout, que tinha conscienciosamente estudado seu programa, ficou bastante surpreso vendo Mr. Fogg, culpável de inexatidão, aparecer a esta hora insólita. Segundo o cartaz, o locatário de Savile Row não deveria recolher-se senão à meia-noite em ponto. Phileas Fogg, assim que chegou, subiu ao seu quarto, depois chamou. Passepartout. Passepartout não respondeu. Este chamamento não poderia ser dirigido a ele. Não era ainda a hora. Passepartout! Repetiu Mr. Fogg, sem elevar em nada a voz. Passepartout apareceu.
É a segunda vez que chamo, disse Mr. Fogg. Mas não é meia-noite, respondeu Passepartout com seu relógio na mão. Eu sei, retomou Phileas Fogg, e não o recrimino. Partimos em 10 minutos para Dover e Calais. Uma espécie de careta esboçou-se sobre a redonda face do francês. Era evidente que tinha ouvido mal. O senhor se desloca? Perguntou ele. Sim, respondeu Phileas Fogg. Vamos fazer a volta ao mundo. Passepartout, olhos arregalados, as pálpebras e as sobrancelhas levantadas, os braços caídos, o corpo encurvado, apresentava naquele momento todos os sintomas do espanto levado à estupefação. A volta ao mundo, murmurou ele. Em 80 dias, respondeu Mr. Fogg. Por isso, não temos um instante a perder. Mas as malas, disse Passepartout, e balançava inconscientemente sua cabeça para a direita e para a esquerda. Nada de malas. Uma sacola de viagem e só. Dentro, 2 camisas de lã, 3 pares de roupa de baixo, o mesmo para si. Faremos compras pelo caminho. Traga para baixo meu Macintosh e minha manta de viagem. Vá com bons calçados. Apesar de que andaremos pouco ou nada. Vá! Passepartout teria desejado responder. Não pôde. Saiu do quarto de Mr. Fogg, subiu ao seu, tombou sobre uma cadeira e, empregando uma frase bem vulgar de seu país, disse: Ah! Bem que se diz, essa é a demais, demais. E eu que queria descansar tranquilo. E maquinalmente fez seus preparativos de partida. A volta ao mundo em 80 dias. Estaria lidando com um doido? Não. Seria uma piada? Iriam até Dover. Tudo bem. A Calais, seja. Afinal, isto não poderia desgostar o bravo rapaz, que há 5 anos não pisava o solo pátrio. Talvez fossem até Paris, e, por certo, reveria com prazer a grande capital. Mas, certamente, um gentleman tão zeloso em seus passos pararia por ali. Sim, sem dúvida. Mas não era menos verdade que ele partia. Deslocava-se este gentleman, não caseiro até então, ou tão caseiro até então. Às 8 horas, Passepartout tinha preparado a modesta sacola que continha sua guarda-roupa e do seu patrão. Depois, com o espírito ainda perturbado, deixou seu quarto, fechou a porta cuidadosamente e encontrou Mr. Fogg. Mr. Fogg estava pronto. Levava sob o braço o Bradshaw Continental Royal Way Steam Transit and General Guide, que deveria fornecer-lhe todas as informações necessárias à viagem. Tomou a sacola das mãos de Passepartout, abriu-a e deixou cair dentro de um belo maço dessas belas banknotes que tem curso em todos os países. Não se esqueceu de nada? Perguntou ele. De nada, senhor. O Macintosh e minha manta? Estão aqui. Bem, pegue a sacola. Mr. Fogg entregou a sacola a Passepartout. Cuidado com ela, acrescentou Mr. Fogg. Tem 20.000 libras aí dentro. A sacola ia quase caindo das mãos de Passepartout, como se as 20.000 libras fossem de ouro e pesassem demais. O patrão e o criado desceram, e a porta da rua foi fechada com 2 voltas da chave. No fim da Savile Row havia uma estação de carruagens. Phileas Fogg e seu criado subiram em um cab que se dirigiu rapidamente para a estação de Charing Cross, a qual vem ter um dos ramais do South Eastern Railway. Às 8h20, o táxi parava diante da estação. Passepartout desceu. Seu patrão seguiu e pegou
e pagou ao cachoeiro. Neste momento, uma pobre mendicante, levando uma criança pela mão, pés nus na lama, um chapéu na cabeça, velho estragado, do qual pendia uma deplorável pluma, com o chalé esfarrapado sobre os andrajos, aproximou-se de Mr. Fogg e pediu-lhe esmola. O Sr. Fogg tirou de seu bolso os 20 guinéus que tinha ganho no whist e, dando-os à mendiga, disse: "Tome lá, boa mulher. Estou contente por tê-la encontrado." Depois foi em frente. Passepartout teve uma sensação de umidade em volta da menina do olho. O patrão acabou de conquistar seu coração. Mr. Fogg e ele entraram em seguida no grande átrio da estação, e lá Phileas Fogg deu a Passepartout ordem para comprar 2 bilhetes de primeira classe para Paris. Ao voltar-se, deparou com seus 5 colegas da Reform Club. "Senhores, parto." "Agora," disse ele, "e os diversos vistos carimbados no passaporte que levo para este fim permite-lhes-ão, na volta, controlar meu roteiro." "Oh, Sr. Fogg," respondeu polidamente Gauthier Ralph, "não é preciso. Confiamos em sua honra de gentleman." "É melhor assim," disse Mr. Fogg. "Não se esqueça de que deve voltar," observou Andrew Stuart. "Sim, em 80 dias," respondeu Mr. Fogg. Sábado, 21 de dezembro de 1872, às 8h45 da noite. "Até a volta, meus senhores." Às 8h40, Phileas Fogg e seu criado tomaram lugar no mesmo compartimento. Às 8h45, soou um apito e o trem pôs-se a caminho. A noite estava negra. Caía uma chuva fininha. Phileas Fogg, recostado no seu canto, não dizia palavra. Passepartout, ainda estonteado, apertava maquinalmente contra si a sacola com as banknotes. Mas o trem não ultrapassara Sindeyan, quando Passepartout soltou um verdadeiro grito de desespero. "O que é que há?" perguntou Mr. Fogg. "É que... na minha precipitação... minha perturbação, senhor, eu esqueci." "De quê?" "De apagar o bico de gás do meu quarto." Tudo bem, meu rapaz," respondeu friamente Mr. Fogg. "Fica queimando gás por sua conta." Capítulo 5, em que aparece na Praça de Londres um novo valor. Phileas Fogg, deixando Londres, nem fazia ideia, sem dúvida, da grande repercussão que sua partida iria provocar. A notícia da aposta espalhou-se a princípio no Reform Club e produziu uma verdadeira comoção entre os membros do respeitável círculo. Depois do clube, esta comoção passou para os jornais, por intermédio dos repórteres, e dos jornais ao público de Londres e de todo o Reino Unido. A questão da volta ao mundo foi comentada, discutida, dissecada, com tanta paixão e ardor, como se tratasse de uma nova questão do Alabama. Uns tomaram partido de Phileas Fogg, outros, e formaram logo uma maioria considerável, pronunciaram-se contra ele. Esta volta ao mundo a ser realizada, não em teoria e sobre o papel, neste mínimo de tempo, com os meios de comunicação atualmente em uso, não era apenas impossível, era insensato. O Times, o Standard, o Evening Star, o Morning Chronicle e 20 outros jornais de grande circulação declararam-se contra Mr. Fogg. Só o Daily Telegraph o apoiou em certa medida. Phileas Fogg
foi geralmente tratado como maníaco, louco, e seus colegas do Reform Club censurados por terem aceito essa aposta, que denunciavam o enfraquecimento nas faculdades mentais de seu autor. Artigos extremamente passionais, mas lógicos, apareceram sobre a questão. É conhecido o interesse que se dá na Inglaterra a tudo que tange a geografia. Assim, não havia sequer um leitor, não importa de que classe, que não devorasse as colunas consagradas ao caso Phileas Fogg. Durante os primeiros dias, alguns espíritos audaciosos, as mulheres principalmente, estiveram ao seu favor. Ainda mais depois do Illustrated London News ter publicado seu retrato copiado da fotografia que tinha nos arquivos do Reform Club. Certos gentlemen ousavam dizer: ora, ora, afinal, por que não? Tem-se visto coisas mais extraordinárias? Eram principalmente os leitores do Daily Telegraph, mas se percebeu logo que o próprio jornal começava a fraquejar. Com efeito, um longo artigo apareceu em 7 de outubro no Boletim da Sociedade Real de Geografia. Ele examinou a questão sob todos os pontos de vista e demonstrou claramente a loucura da empreitada. Segundo este artigo, tudo estava contra o viajante, obstáculos humanos e obstáculos naturais. Para ter êxito neste projeto, seria preciso admitir uma concordância miraculosa de horas de partida e de chegada, concordância que não existiria, que não poderia existir. A rigor, e na Europa, trecho relativamente medíocre no percurso total, pode-se contar com a chegada dos trens à hora certa, mas quando eles gastam 3 dias para atravessar a Índia, 7 dias para atravessar os Estados Unidos, poder-se-ia confiar à sua exatidão os elementos de tal problema? E os acidentes de máquina, os descarrilhamentos, as colisões, o mau tempo, a acumulação de neve, tudo isso não estava contra Phileas Fogg? Nos paquetês não se encontraria ele, durante o inverno, à mercê dos pés de vento ou dos nevoeiros? Seria por acaso tão raro os navios mais velozes das linhas transoceânicas sofrerem atraso de 2 ou 3 dias? Ora, bastaria um atraso, um só, para que a cadeia de comunicações fosse irreparavelmente truncada. Se Phileas Fogg perdesse, nem que fosse por poucas horas, a partida de um paquetê, seria forçado a esperar o paquetê seguinte, e assim sua viagem estaria comprometida irrevogavelmente. O artigo teve muita repercussão. Quase todos os jornais o reproduziram, e as ações de Phileas Fogg baixaram singularmente. Nos primeiros dias que se seguiram a partida do gentleman, importantes negócios se tinham ligado à sorte de sua empreitada. Sabe-se como é o mundo dos apostadores na Inglaterra, mundo mais inteligente, mais esclarecido que o dos jogadores. Apostar está no temperamento inglês. Assim, não só os diversos membros do Reform Club fizeram apostas consideráveis a favor ou contra Phileas Fogg, mas o público em geral entrou no movimento. Phileas Fogg foi inscrito como um cavalo de corrida, numa espécie de studbook. Fizeram dele também uma ação de bolsa que foi imediatamente cotada na Praça de Londres. Oferecia-se Phileas Fogg a preço fixo ou com ágio, e fizeram-se com ela negócios colossais. Mas 5 dias após a sua partida, após o artigo do Boletim da Sociedade de Geografia, as ofertas começaram a diminuir. As ofertas começaram a afluir. Phileas Fogg baixou,
ofereceram-na em lotes, comprada a princípio por 5, depois por 10, não a compravam afinal senão por 20, por 50 ou por 100. Só um partidário lhe restou. Foi o velho paralítico Lord Albemarle. O digno gentleman, pregado na sua poltrona, teria dado a fortuna para fazer a volta ao mundo, mesmo em 10 anos, e apostou 5.000 libras em Phileas Fogg. E, quando, ao mesmo tempo em que lhe demonstravam a insensatez do projeto, lhe mostravam sua inutilidade, contentavam-se em responder: se a coisa é factível, convém que seja um inglês o primeiro a fazê-la. Ora, as coisas estavam assim. Os partidários de Phileas Fogg ficavam cada vez mais raros. Todo mundo, e não sem razão, punha-se contra ele. Já não tomavam apostas senão a 150, a 200 contra 1. Quando, 7 dias após sua partida, um incidente completamente inesperado fez com que já as não tomasse de modo algum. Com efeito, nesse dia, por volta das 9 da noite, o diretor da Polícia Metropolitana havia recebido um despacho telegráfico que dizia: Sus para Londres. Howland, comissário de polícia, administração central, Scotland Yard, sigo ladrão de banco, Phileas Fogg. Enviem imediatamente mandado de prisão para Bombay, Índia Inglesa. Fix, detetive. O efeito desse despacho foi imediato. O respeitável gentleman desapareceu para dar lugar ao ladrão de banknotes. Sua fotografia, arquivada no Reform Club com as de todos os seus colegas, foi examinada. Ela reproduzia, traço por traço, o homem cuja descrição tinha sido fornecida pelo inquérito. Lembraram-se do que a existência de Phileas Fogg tinha de misterioso, seu isolamento, sua partida súbita, e pareceu evidente que este personagem, pretextando uma viagem de volta ao mundo e apoiando-a numa aposta insensata, tinha tido por fim único despistar os agentes da polícia inglesa. Capítulo 6, em que o agente Fix mostra uma impaciência bem legítima. Eis em que as circunstâncias tinha sido expedido o despacho a respeito do Sr. Phileas Fogg. Na quarta-feira, 9 de outubro, esperava-se pelas 11 da manhã em Suez, o paquete Mongólia da Companhia Peninsular e Oriental, steamer de ferro a hélice e com spar-deck, deslocando 2.800 toneladas e possuindo uma força nominal de 500 cavalos. O Mongólia fazia regularmente as viagens de Brindisi a Bombay pelo Canal de Suez. Era um dos barcos mais velozes da companhia, e as velocidades regulamentares, ou seja, 10 milhas por hora de Brindisi a Suez e 9 milhas e 53 centésimos de Suez a Bombay, ele sempre as tinha ultrapassado. Esperando a chegada do Mongólia, 2 homens passeavam sobre o cais no meio da multidão de indígenas e estrangeiros que afluem a esta cidade, outrora uma aldeia, a qual a grande obra do Sr. Lesseps assegura um porvir considerável. Destes 2 homens, um era o agente consular do Reino Unido estabelecido em Suez, que, a despeito dos desfavoráveis prognósticos do governo britânico e das sinistras predições do engenheiro Stephenson, via diariamente navios ingleses atravessarem o canal, abreviando assim em metade o antigo caminho da Inglaterra às Índias pelo Cabo de Boa Esperança. O outro era um homenzinho magro, de aspecto bastante inteligente, nervoso
que contraía com uma persistência notável os músculos superciliares. Através de seus longos cílios brilhava um olho muito vivo, mas cujo ardor sabia extinguir quando queria. Neste momento, dava alguns sinais de impaciência, indo, vindo, não conseguindo ficar parado. Este homem chamava-se Fix e era um desses detetives ou agentes da polícia inglesa que tinham sido enviados para os diversos portos depois do roubo cometido ao Banco da Inglaterra. Este tal de Fix deveria vigiar com o maior cuidado todos os viajantes que tomassem a rota de Suez, e se algum lhe parecesse suspeito, segui-lo-á à espera de um mandato de detenção. Precisamente há 2 dias, Fix havia recebido do comissário da Polícia Metropolitana a descrição do autor presumido do roubo. Era a do personagem distinto e bem trajado que tinha sido visto na sala de pagamentos do banco. O detetive, muito estimulado evidentemente pela poupuda gratificação prometida em caso de sucesso, esperava por isso com uma impaciência fácil de se compreender a chegada do Mongólia. E o senhor diz, senhor cônsul? Perguntou pela 10ª vez. E este barco não pode tardar? Não, Mr. Fix, respondeu o cônsul. Ele foi avistado ontem ao largo de Port Said e os 160 quilômetros do canal não significam nada para ele. Repito que o Mongólia sempre ganhou a gratificação de 25 libras que o governo dá para cada avanço de 24 horas sobre o tempo regulamentar. Este paquete vem diretamente de Brindisi? Perguntou Fix. De Brindisi mesmo, onde pegou o malote das Índias. De Brindisi que deixou sábado às 5 da tarde. Por isso, tenha paciência, ele não tarda a chegar. Mas não sei realmente como, com a descrição que recebeu, poderá reconhecer seu homem, se é que ele está a bordo do Mongólia. Senhor cônsul, respondeu Fix, este tipo de gente, a gente mais percebe do que reconhece. Faro é o que é preciso ter, e o faro é como um sentido especial para o qual concorrem o ouvido, a vista e o olfato. Já aprendi em minha vida mais de um desses gentlemen, e contanto que o meu ladrão esteja a bordo, asseguro-lhe que não me escapará das mãos. Assim o desejo, Sr. Fix, porque se trata de um roubo importante. Um roubo magnífico, respondeu o agente entusiasmado. 55.000 libras. Não temos com frequência tal sorte grande. Os ladrões tornam-se mesquinhos. A raça dos Shepherd decai. Deixa-se prender atualmente por quaisquer shillings. Senhor Fix, respondeu o cônsul, fala de tal maneira que lhe desejo sinceramente sucesso. Mas, repito, nas condições em que está, creio que não seja difícil que ele escape. Bem sabe que, pela descrição que recebeu, este ladrão se parece totalmente com um homem honesto. Senhor cônsul, respondeu dogmaticamente o inspetor de polícia, os grandes ladrões sempre se parecem com gente honesta. Compreende bem que os que têm cara de tratante só têm um caminho a seguir? O de permanecerem prolos, sem o que acabariam presos? As fisionomias honestas são estas, sobretudo, as que se precisa desmascarar. Trabalho difícil, concordo, e que não é mais profissão, é arte. Vê-se que o supracitado Fix não carecia de uma certa dose de amor próprio. Neste interim, o cais se animara pouco a pouco. Marinheiros de diversas nacionalidades, comerciantes, corretores, carregadores, felás, afluíam para aí.
A chegada do Paquetê estava evidentemente próxima. O tempo estava bem bonito, mas o ar frio pelo vento do leste. Alguns minaretes recortavam-se por sobre a cidade, sob os pálidos raios do sol. Para o sul, um mole de 2.000 metros de comprimento estendia-se como um braço sobre um ancoradouro de Suez. À superfície do Mar Vermelho deslizavam diversos barcos de pesca ou de cabotagem, alguns dos quais conservaram em suas feições o elegante gabarito da galera antiga. Sempre circulando entre este populacho, Fix, por um hábito da profissão, encarava os transentes com uma olhada rápida. Eram então 2:30. Mas não chega nunca, este Paquetê, exclamou ao ouvir soar o relógio no porto. Não pode estar longe, respondeu o cônsul. Por quanto tempo ele ficará em Suez? Perguntou Fix. 4 horas. O tempo de embarcar seu carvão. De Suez a Aden, na extremidade do Mar Vermelho, são 310 milhas e é preciso fazer provisão de combustível. E de Suez esse barco vai diretamente a Bombém? Perguntou Fix. Diretamente, sem parada. Ora bem, disse Fix, se o ladrão tomou essa rota e este barco deve entrar nos seus planos desembarcar em Suez, para alcançar por uma outra via as possessões holandesas ou francesas da Ásia. Deve saber muito bem que não estaria em segurança na Índia, que é uma terra inglesa. A menos que seja um homem muito esperto, respondeu o cônsul. A menos que seja um homem muito esperto, respondeu o cônsul. Bem sabe, um criminoso inglês está sempre melhor escondido em Londres do que no estrangeiro. Depois dessa reflexão, que deu muito o que refletir ao agente, o cônsul voltou ao seu escritório, situado na pouca distância. O inspetor de polícia ficou só, tomado por uma impaciência nervosa, com um pressentimento bastante bizarro de que o seu ladrão deveria achar-se a bordo do Mongólia. E, na verdade, se este velhaco tinha saído da Inglaterra com a intenção de ganhar o Novo Mundo, a rota das Índias, menos vigiada ou mais difícil de vigiar que a do Atlântico, deveria ter merecido sua preferência. Fix não foi deixado muito tempo entregue às suas reflexões. Apitos agudos anunciaram a chegada do Paquetê. Toda a horda dos carregadores e dos felas se precipitou para o cais em tumulto um pouco inquietante para os membros e as roupas dos passageiros. Uma dezena de batéis deslocou-se do rio e dirigiu-se para a frente do Mongólia. Bem depressa, o casco gigantesco do Mongólia foi avistado, passando entre as margens do canal, e era 11 horas quando o steamer ancorou, ao mesmo tempo que o seu vapor saía com grande barulho pelos tubos de escapamento. Os passageiros eram muitos a bordo. Alguns ficaram sobre o spar-deck a contemplar o panorama pitoresco da cidade, mas a maioria desembarcou nos batéis que tinham vindo acostar-se ao Mongólia. Fix examinava escrupulosamente todos os que punham os pés na terra. Neste momento, um deles aproximou-se dele, depois de ter vigorosamente repelido os felás que o assaltavam com suas ofertas de serviço, e perguntou-lhe muito polidamente se ele poderia indicar o escritório do agente consular inglês. Ao mesmo tempo, este passageiro apresentava um passaporte ao qual desejava sem dúvida fazer apor o visto britânico. Fix instintivamente pegou o passaporte e, com um rápido golpe de vista, examinou-o. Por pouco não fez um movimento involuntário.
O papel tremeu-lhe na mão. A descrição do passaporte era idêntica à que recebeu do comissário da Polícia Metropolitana. Este passaporte não é o seu? Disse ele ao passageiro. Não, respondeu este. É o passaporte do meu patrão. E o seu patrão? Ficou no navio. Mas retomou o agente. Retomou o agente, é preciso que ele se apresente pessoalmente no escritório do consulado para comprovar sua identidade. O que? É necessário? Indispensável. E onde fica esse escritório? Lá no canto da praça, respondeu o inspetor, apontando para uma casa a 200 passos dali. Então vou procurar meu patrão, que por certo não vai gostar nada deste incômodo. Lá no alto, o passageiro cumprimentou Fix e voltou para bordo do vapor.